Preciso te contar também quanto o Palmeiras já faturou com transferências de 2 jogadores que já nem fazem mais parte do elenco alviverde, somente em 2026. Para completar, Abel Ferreira muito criticado em pleno primeiro dia do ano. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a Copa São Paulo de Juniores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a Copa São Paulo de Juniores, maior competição de futebol de base do Brasil, começa nessa sexta-feira. São 128 clubes divididos em 32 grupos. Os 2 primeiros colocados de cada fase passam para o mata-mata e a partir daí, jogo único para decidir quem chega à grande decisão em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, partida marcada pro Pacaembu. Só para lembrar que nessa sexta-feira teremos 6 jogos em 3 cidades diferentes, com destaques para Grêmio, Sport, Curitiba e Mirassol, que estarão em campo. Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Juniores, são 11 taças. Fluminense, Internacional e São Paulo têm 5 títulos cada e aparecem como os segundos maiores campeões. Flamengo com 4, Atlético Mineiro com 3 e Santos também 3 taças se juntam aos demais na galeria de principais vencedores. Só para lembrar que o São Paulo venceu a edição do ano passado da Copa São Paulo de Juniores, batendo o Corinthians na grande decisão por 3-2. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, que começou o 2026 com a orelha quente. Ele foi muito criticado nesse dia 1º de janeiro por conta da opção de voltar das férias depois do restante do elenco. O Palmeiras se apresenta nesse domingo, dia 4, e o Abel deve reaparecer na academia de futebol apenas a partir de quinta-feira. Tem sido praxe o Abel retornar das férias depois do elenco, com a justificativa de que ele fica sempre mais tempo em dezembro. Jogadores entram em férias e ele fica mais uma semana resolvendo pendências e se acertando e ajustando detalhes com a diretoria do Palmeiras. Mas dentro do clube, especialmente com conselheiros próximos a Leila Pereira e até com diretores, essa decisão do Abel Ferreira em voltar mais tarde não foi bem aceita. A percepção geral é de que Leila Pereira e Anderson Barros deixam o Abel Ferreira fazer o que bem entender. E isso não é bacana, especialmente porque o Abel é um funcionário. Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras e hoje comentarista do Sport TV, usou suas redes sociais também para criticar o Abel. Ele entende que, especialmente depois de um 2025, em que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais e não ganhou nenhum título, o Abel deveria ser o primeiro a aparecer depois do período de férias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar sua opinião sobre o tema. O Abel está certo em retardar seu retorno? Ele deveria ser o primeiro? O fato de ter usado alguns dias das férias, em dezembro, para tratar sobre coisas do Palmeiras na academia, permite a ele adiar esse retorno? Já uso o espaço para comentário e opine. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras, com garantia de quase 30 milhões de reais logo no primeiro dia do ano com vendas de atletas. Com a lembrança de que o Palmeiras estima precisar de 400 milhões de reais para que bata a sua meta orçamentária, esses 400 milhões com transferências de atletas. Pois bem, os 27 milhões de reais vêm das idas de Luiz Guilherme, do West Ham da Inglaterra para o Sporting de Portugal e de Breno Lopes do Fortaleza para o Curitiba. Bora estabelecer e trazer números de cada uma dessas negociações. Pois bem, Luiz Guilherme pertencia ao West Ham, está sendo comprado pelo Sporting, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras ficou com direito a 20% do valor de uma venda futura. A gente está falando de 15 milhões de euros fixos ou 97 milhões de reais. Vão sobrar ao Palmeiras mais ou menos 20 milhões de reais, um pouquinho menos do que 20 milhões de reais. Estou arredondando um pouquinho para cima. Em relação ao Breno Lopes, o Palmeiras era dono de 50% dos direitos econômicos, operação fechada em 15 milhões de reais. Vão sobrar para o Verdão 7 milhões e meio de reais. Só para completar em relação ao Verdão, que segue na busca por contratações, registrar que o elenco volta das férias no dia 4, no próximo domingo, mas Abel Ferreira deve reaparecer apenas entre os dias 6 e 8 de janeiro. E a justificativa, como nos outros anos, é de que ele foi o último a entrar em férias, estava planejando uma série de coisas relacionadas à diretoria, por isso ele retorna depois dos demais. E o Cruzeiro está otimista para contratar Gerson, no que deve se tornar o reforço mais caro da história do clube. O Zenit pede 25 milhões de euros, o Cruzeiro topa repassar o Jonathan Jesus por 10 milhões de euros, ou seja, ainda vão restar cerca de 15 milhões de euros de investimento.
Gerson quer muito voltar ao Brasil porque sabe que precisa estar aqui e jogando em alto nível para ter chance de participar da Copa do Mundo de 2026. Cruzeiro apresentou o melhor projeto e é hoje o único clube grande interessado em pagar uma bolada ao time russo para que o negócio avance. Há 2 trunfos dentro do Cruzeiro, as presenças de Tite e Bruno Spindel. O técnico e o executivo de futebol trabalharam com Gerson nos tempos de Flamengo e têm as melhores relações. O que ainda resta? O acordo de 15 milhões de euros entre Cruzeiro e Zenit ainda está sendo debatido, embora existam avanços nos últimos dias. Gerson também está precisando aceitar uma enorme redução salarial. Na Rússia ele ganha bem mais do que 3,5 milhões de reais por mês. No Cruzeiro, sua realidade vai ser bem diferente e o Gerson já entendeu isso, embora ainda não exista um acordo financeiro sobre seu salário. À pressa, dentro do Cruzeiro, o sonho do dono da SAF da Raposa, o Pedro Lourenço, é de anunciar o Gerson nessa sexta-feira, dia 2, aniversário do Cruzeiro. É uma tradição de fazer do aniversário do Cruzeiro uma data especial com anúncios. Na temporada passada, por exemplo, Gabigol foi a grande figura desse dia. Dentro de campo a coisa não funcionou e todo mundo sabe que o Gabigol está de saída da Raposa. Para falar sobre a chance de Martín Orreda, meio atacante de 27 anos de idade que está arrebentando com a camisa do Orlando City, virar reforço do Palmeiras. Essa informação foi publicada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. A informação é de que o Palmeiras já fez uma sondagem e tenta avançar na contratação desse jogador que pode se tornar um camisa 10. Em substituição ao Rafael Veiga, que perdeu espaço e cogita-se, inclusive, sua negociação. Temporada passada do Orreda com a camisa do Orlando City foi muito boa. 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. O cara teve 34 participações em gol em 42 jogos. Atleta que ainda havia estado pelo Racing, havia estado no Racing, no Huracan e no Godoy Cruz, todos os times da Argentina. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, para perguntar se existe alguma chance de negócio, e a resposta dele foi, abre aspas, não chegou nada do Palmeiras para o clube. E já dá para adiantar que o Orreda não sai. O argentino é tratado como um grande craque, o principal jogador do elenco do Orlando City. Até por isso não há nenhuma intenção de sair. Hoje, o Orreda está avaliado em mais ou menos 20 milhões de dólares. Haveria necessidade de o Palmeiras investir bem mais do que esses 20 milhões de dólares para que a negociação saísse. Resta saber se Leila Pereira está com tanta disposição assim de encontrar seu camisa 10. Já havia contado para vocês que Matheus Pereira está nos planos do Verdão, meio atacante, cujo contrato no Cruzeiro se encerra em 30 de junho. A partir desse dia 1º, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado, embora o Cruzeiro assegure que o Matheus Pereira, se não ficar na Raposa, vai jogar no exterior. E você? Preferiria Matheus Pereira ou Martín Orreda? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que não admite publicamente, mas encontrou o camisa 10 dos seus sonhos. Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, que tem enrolado a Raposa em relação à renovação há mais de 6 meses. A última promessa não cumprida do Eduardo Maluf, seu representante, dizia respeito ao prazo da resposta. O Cruzeiro ouviu que ao final das competições, o Matheus Pereira e o Maluf diriam o que eles querem para estender o contrato que se encerra em junho. A partir de 1º de janeiro, ou seja, a partir das próximas horas, o Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato com o Palmeiras ou qualquer outro clube do mundo para se mudar de graça na metade de 2026. O Cruzeiro não queria que isso acontecesse e pressionava por uma resposta. Olha, a gente quer tal dinheiro. O Cruzeiro tentaria se aproximar. O problema é que o Matheus Pereira e o Maluf nem respondem às propostas feitas pela Raposa. A próxima promessa que o Matheus Pereira e seu empresário fizeram é de que na reapresentação do elenco agora em janeiro, o Matheus comunicará aquilo que pensa para a extensão do contrato. De qualquer forma, em meio ao interesse do Palmeiras, o Matheus tem afirmado para dirigentes do Cruzeiro que se for ficar no Brasil, vai jogar no Cruzeiro. Não existe a possibilidade de ele trocar a Raposa por um time do Brasil sem que o Cruzeiro seja ressarcido. Resta saber se essa promessa será cumprida. Jogador extremamente interessante, que fez uma baita temporada. Salário de 2 milhões de reais por mês. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já topou
assegurar ao Matheus Pereira vencimentos parecidos ao do Gabigol, que é o jogador mais caro do Cruzeiro e o terceiro mais bem pago do país. Ele ganha 3.450.000 reais mensais. Ainda assim, Matheus Pereira segue sem responder às ofertas. No Palmeiras chegaria para ser titular absoluto no meio campo, que já tem Andréas Pereira e o recém-contratado Marlon Freitas. Minha família, então é isso, rapaziada. Vamos continuar aí seguindo aí com muita informação do Verdão, atualizações importantes, exclusivas e importantes do maior clube do Brasil. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações para receber sempre atualizações do Verdão assim que a gente vai postar o vídeo por aqui, combinado? A gente segue esse vídeo por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Rapaziada, dia 2 de janeiro, com muita informação. Um grande abraço, até o próximo vídeo.